Olá, tudo bem? Obrigada por acompanhar o Alagoas em Pauta. Toda semana trazemos novidades quentinhas sobre o que está acontecendo para te deixar sempre muito bem informado. Essa semana vamos exibir o segundo programa da série sobre Previdência. Quem vai conversar conosco é Roberto Moisés, presidente do AL Previdência, que explicou com bastante clareza a reforma da Previdência no Brasil e as mudanças que ocorreram nas previdências estaduais, além dos impactos na vida da gente. Não saia daí, a gente já volta. Numa entrevista exclusiva, Roberto Moisés, presidente da AL Previdência, deixou muito clara a necessidade da reforma da Previdência Nacional e nos estados e o que precisamos fazer para nos adequar a essa nova realidade que é uma crise que assola o mundo inteiro. Vamos conferir? Sejam bem-vindos a mais um Alagoas em Pauta e esse é o segundo programa da série sobre Previdência. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios Roberto Moisés, que é o presidente do Alagoas Previdência. Roberto, obrigada por conversar aqui com Alagoas em Pauta. Seja bem-vindo. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre Previdência, sobre a Alagoas Previdência, como é que está. É muito importante a gente esclarecer muitas dúvidas que existem hoje em dia sobre essa questão da Previdência que está em pauta ainda, né? Embora tenha, a reforma já passou, a reforma estadual também já passou, porém as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Muitas dúvidas, por isso que eu achei pertinente nós fazermos esse programa sobre Previdência, embora a gente já tenha feito um no ano passado, assim que a reforma foi aprovada, mas ainda assim as pessoas escrevem para a gente pedindo para fazer outro programa sobre Previdência, porque as dúvidas não cessam. Assim. E não vai cessar nem tão cedo, porque existe um embaraço muito grande com relação ao que realmente a reforma trouxe, né? Então, a gente hoje no Brasil, a gente tem 3 sistemas de previdência, que é a previdência do regime geral, a gente tem a previdência dos servidores públicos e tem a previdência complementar. E aí, quando veio a reforma, ela veio mexendo quase em tudo. Então, na verdade, ela mexeu nas 3 pontas, no sistema brasileiro como um todo. E aí ficou aquela confusão, porque geralmente as reformas anteriores, elas faziam o seguinte, o que saía, por exemplo, o governo federal, saía para o governo estadual e municipal. Porém, dessa vez, não. Dessa vez saiu, a ideia era fazer a equivalência, fazer tudo igual, porém, na hora que chegou lá no final, ela distorceu essa questão da equidade entre os servidores públicos, principalmente no regime próprio de previdência. Ele trouxe algumas novidades. Na verdade, ele disse o seguinte, os estados, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou fazer a minha, a União faz a minha, eu faço a minha da União, e os estados e municípios façam as suas regras. Porém, tem algumas outras coisas que ele obrigou os estados a fazer igual a da União. E aí vem a questão exatamente uma que todo mundo tem dúvida e todo mundo bate, é lógico, que é a questão da alíquota. Isso foi uma questão realmente, Dani, que realmente pegou todo mundo de surpresa, porque estava todo mundo preocupado com a reforma, com a questão da idade. Com o tempo de trabalho. Vou ficar 40 anos contribuindo com isso, com aquilo, mas ninguém esperava essa mudança na alíquota, né? Isso. E a emenda, ninguém discutiu isso. E quando a emenda constitucional, a 103, ela foi promulgada, sancionada pelo presidente, ficou claro ali que os estados e municípios não poderiam ter alíquotas próprias. E teria que ser, no mínimo, a da União. E qual é a da União? E lá em outro artigo ele colocou, no artigo 9º, parágrafo 4, ele disse, 14%, ponto.
Pronto. E Porque aí, assim, você vai cobrar mais ainda, né, das pessoas, você tem que ser no mínimo 14%. Como é que um Estado vai ter coragem de cobrar mais do que isso? então ficou exatamente isso. Então, ou você cobra 14, não poderia cobrar menos e nem ficar menos. E outra coisa, por pena do Estado, do governador e tal, sofrer penalização por não ter Claro. cumprido com a Constituição, porque é constitucional, ficou emenda constitucional federal 103. E aí você é obrigado a cobrar 14% dos servidores. Querendo ou não querendo, é obrigatório. Não, então todos os municípios e estados eles têm que cobrar no mínimo 14%. Aí tem a grande questão, mas não poderia ser progressiva, porque tem alíquota progressiva. Poderia, desde que o impacto financeiro, e aí está em outro artigo, o impacto financeiro fosse menor, o impacto que você fizesse com a alíquota progressiva fosse maior do que aplicar os 14%. Então, na hora que você fez os impactos, os estados estão fazendo os impactos, na maioria, o impacto de receita da progressiva ela é bem menor. Então, você teve que aplicar os 14% linear para todas as pessoas. Não teve muita saída, né? Não teve saída. Não teve saída nesse aspecto da obrigatoriedade que a reforma federal ela trouxe obrigando os estados. E, além do mais, ainda deu prazo para que os estados e municípios eles se adequassem. Então, todos os estados. Aqui mesmo a Prefeitura de Maceió ela vai ter que fazer, e todos os municípios vão ter que fazer, e eles têm um prazo até junho. Essas foram as principais mudanças com a reforma tributária para os servidores alagoanos? Não, tiveram algumas outras questões também, né? Por exemplo, a questão da idade também. A questão da reforma de regras, regras de aposentadoria, regras de pensão. Então, a regra de aposentadoria, na verdade, ela ficou para o servidor igual da União, tá? Porque às vezes a pessoa pergunta, mas por que você imitou da União? Porque você tem um instituto chamado compensação, e que se você faz diferente da União e você passa de um concurso para o outro, depois você não tem como compensar. Então, a idade ela tem que ser igual para todo mundo. Então, não adianta um professor ter uma idade e o outro professor de outro estado ter outra idade. Então, ficou uma coisa muito... Vocês tiveram que seguir a cartilha do governo federal. Mas é lógico, não tem como não seguir aquela cartilha. Então, como é que ficou? Ficou a mesma coisa. 65 anos de idade. Para todas as carreiras. Para todas as carreiras, para o servidor civil. 65 anos. Não, servidor civil, mas o público. O servidor alagoano, servidor público alagoano. Então, é de 65 anos. 65. Então, 65 anos. Então, para quem ingressar após a lei complementar, ele, por exemplo, tem um concurso agora da Secretaria de Fazenda. Isso. Esses que ingressarem, eles já estão na nova regrinha e vão ter que ter 65 anos de idade. Os anteriores, não. Os anteriores têm umas regras de transição. Aí eles podem se aposentar com uma pessoal que entrou depois de 2003, não foi isso? Isso, exatamente. Então, esse pessoal que, na verdade, ingressou antes da lei complementar, ele tem duas regrinhas de transição. Quais tem são? Uma regrinha que se chama sistema de ponto, que muita gente já ouviu falar, que era aquela questão do 85, 95, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Por exemplo, a mulher ela tem que ter 30 anos de contribuição e tem que ter 55 anos de idade. Então, somando 30 com 55 dá 85. Só que agora, em 2020, esse sistema de pontuação ele já passou para 87. Então, você tem que ter 30 anos mais 57 anos de idade. Então, para somar passou os 87. 57. Exatamente. Então, aí ficou na soma 87, mas no mínimo 30 anos de contribuição. O homem ficou para 97, que é 35, porém ele tem que alcançar os 65. 95. Exatamente, 65.
Que agora é Na 67, verdade é né? 62 para esse, porque aí somar 35 com 62 vai dar 97. Então ele, isso. na regra de transição, ele não precisa se aposentar com 65 anos. Se ele Tá? tiver 62 e 35 de contribuição, ele já está Ele já elegível. pode se aposentar. Tá? Aí ele tem que ver quanto tempo de contribuição, porque o que a reforma trouxe de novo assim, para isso é porque ela é, como é que eu vou dizer, a idade é que é predominante. Então você não mais se aposenta no Brasil sem a idade. Ah, mas eu tenho tempo de contribuição. Não, mas você vai ter que ter a idade. Então a idade predomina. Então é aposentadoria agora voluntária por idade. Não é mais, por tempo de contribuição, não. Se Não é você mais tiver por a tempo, idade, é. 62 anos, por exemplo, e 35, você pode se aposentar. Você vê, antigamente, o meu avô, por exemplo, ele era funcionário do Banco do Brasil. Ele tinha 35 anos de contribuição, se aposentou Sim. antes dos 50 anos. Eu tenho colegas meus que antes de 98 se aposentaram com 45, 44 anos, hoje ainda estão aposentados, né? Ainda. É. Mas eles já se aposentaram lá naquela época. Isso sem também a era um idade. exagero, né? Um homem na plenitude da sua... Mas o problema, Dani, o problema é que o sistema de previdenciário do nosso país, o modelo dele, ele trouxe essa questão de não aguentar mais. Né? Ele está exaurido. Claro. Por quê? Porque, por exemplo, no serviço público, a gente chama de sistema de repartição simples. Então, onde os trabalhadores, os ativos, os servidores que estão em atividade, eles contribuem para pagar os aposentados e os pensionistas. Porém, essa relação dos ativos com os inativos, né, com os aposentados, essa relação, no começo, era muito bom, porque eu tinha muito mais ativos do que aposentados. Hoje é o contrário. Né? Porque você não tem mais concurso, as pessoas foram saindo, foram se aposentando, então hoje o sistema de repartição simples, ele fez com que a balança mudasse. Então o aspecto demográfico do nosso país, ele acabou mudando, ele passou de uma pirâmide, né, para uma pera agora. Então ela está fazendo assim. Então o servidor público, pior ainda. Por quê? Porque no serviço público, com a lei de responsabilidade fiscal e com outras questões, não há uma rotatividade. Então você não preenche mais como se preenchia antigamente quando o ativo sai, se aposenta, ou quando falece aquele cargo, ele não é preenchido com concurso público. Então a necessidade, por exemplo, de uma Secretaria de Fazenda é muito mais do que 85 pessoas. Então ele precisa muito mais do que aquilo. Porém, por uma limitação, né, até de governo, de despesa de pessoal, fez com que, com o decorrer dos anos, eu tenho mais aposentado do que inativo. Então, como é que essas contribuições desse aqui suporta para pagar esse? Alguém tem que cobrir essa despesa. E quem cobre essa despesa? Quer ver o rombo da Previdência. Isso, né? e aí alguém cobre essa despesa. E aí meu amigo lá da Secretaria de Fazenda, é que todo mês eu peço, Jorge, me cobre aí porque eu preciso de 120 milhões para pagar, para poder suportar isso. Porém, ele chega para mim, Roberto, eu não aguento, porque eu tenho que tirar de algum lugar, de onde eu tiro? Aí ele tira, se você parar e calcular, né, você 120 hoje milhões por mês isso dá 1,5 bi ou mais por ano. Mais por ano. De déficit, tá? O déficit, para cobrir, para pagar isso, no estado de Alagoas, é uma coisa muito alta. É muito alta. É muito alto. Um estado pobre, pequeno. Exatamente. Então ele deixa de investir, por quê? Você fazer um cálculo rapidinho aqui para você, você vai ver. A despesa, comparando com a receita corrente que ele consegue arrecadar, dá 20% do que ele arrecada. Nossa. Porém, se eu já tenho as outras despesas com o ativo e com as outras blindadas de saúde e educação, ele não sobra nada para investir. Não sobra nada para isso. Então, essa preocupação, nesse sistema de repartição simples, ele matou todos os estados. E o Rio de Janeiro é um,
Minas, Rio Grande do Sul, e já não suportavam mais essa questão. E assim vai por diante. Se não se tomasse alguma providência, realmente fica muito difícil para o Estado sobreviver. Isso que eu ia te perguntar, que o regime previdenciário próprio do Estado de Alagoas, ele é deficitário, como você acabou de falar, né? Como de todos os outros estados. Sim. Né? Você sabe qual é o valor desse déficit? Isso, esse déficit é exatamente isso, é o que eu falei. Daí ele dá cerca de 100 e poucos milhões por mês. Ah, por mês, Sim, né? Ele chega a 1 bilhão, esse ano está chegando a 1 bilhão e 400. Com todo o esforço que nós fizemos, de recadastramento, de auditoria. E o recadastramento, vocês fizeram? Fizemos recadastramento inicial das pensões, depois terminamos agora em dezembro o dos aposentados, tá? Chegamos a fazer 99% se recadastraram, tá? 1% não apareceram até hoje. Quer dizer, dá uma cerca de 300 pessoas, servidores aposentados que não apareceram, que saíram da Folha. A gente tem aí tem cerca de 500 pessoas que estão pedindo perícias médicas, visita social, que não apareceram. Então a gente tem esse grupo. Porém, o recadastramento, ele faz com que a gente tenha um controle melhor da nossa base, da base cadastral, para que a gente possa, então a gente fez um recadastramento biométrico. As pessoas realmente que estão lá hoje são realmente a que deviam estar na Folha. Nós tiramos, por exemplo, mais de 350 pensionistas também que não apareceram, que estavam na Folha e não deveriam estar na Folha. Por exemplo, tinham uma base cadastral, tinham filhas que estavam na base como esposa, recebendo um eterno, porque a filha ela não é vitalícia, ela tem um limite de idade. Isso. Porém ela já estava na Folha acima da idade. Então, isso é uma fraude, né, Roberto? Não, a gente está apurando isso tudo, mandando para o Ministério Público, apurando, fazendo isso e até cobrando. Porque além de você lidar com a falta de recursos, você ainda tem que lidar com as fraudes, né? E isso é um problema muito sério. Esse controle é fundamental para que a Previdência seja sustentável. Para a diminuição desse déficit, Sim, né? Perfeito, exatamente. Então, a gente sabe que o déficit é crescente, a projeção é muito alta e as pessoas vão se aposentando, né? E toda hora que você fala sobre aposentadoria, há uma corrida para se aposentar. Então, eu tenho já na minha base, para você ter uma ideia, eu tenho 20% dos meus ativos hoje já tem condições de se aposentar. Já tem todos os requisitos para se aposentar. Porém, se ele daqui a 1 ano, 2 anos, todos eles se aposentar, esse meu déficit, ele sobe mais de 30%, 40% no meu déficit. Esse que eu estou falando. Quase dobra, né? O seu fora déficit. as outras que vão mesmo implementando as condições aos poucos. Então, isso a gente tem que ter toda a responsabilidade, todo o controle, tudo que nós estamos fazendo para cada vez mais ter controle e poder passar, né? Porque Alagoas precisa de investimento. Vocês implementaram recentemente o programa de compliance, se tornando o primeiro regime próprio de previdência social do Brasil a instituí-lo, né? O que isso significa para os beneficiários e para a instituição? Isso significa muito, Dani, porque você dá mais segurança aos segurados com o patrimônio deles. Porque o programa de compliance, né, ele faz parte, na verdade, de um plano de ação global e ele, como você falou, ele é pioneiro praticamente para o regime de previdência, né, em todos os estados, nenhum estado tem, e Alagoas ele saiu na frente com essa questão do programa de compliance, e esse compliance ele dá conformidade a tudo. Então, todo o processo, todo o benefício, todo o investimento, entendeu? Então, tem que passar pelo compliance que dá conformidade, dá ok. E isso foi elogiado e é muito importante para todos, porque dá uma segurança muito grande
daquilo que realmente está sendo feito ali. Transparência, né? Transparência total, porque aquele programa de compliance, aquela comissão que cuida da conformidade àqueles projetos, aqueles processos, aquele valor, aquele patrimônio dele, ele fica muito mais seguro em passar. Para você ter uma ideia, né, nós fomos considerados o único que tem um controle interno junto com o compliance de todos os municípios do estado de Alagoas, que manda o processo eletrônico já com parecer do controle interno e do compliance, dizendo que aquilo está em conformidade, está tudo ok. Isso é uma coisa inédita, muito bom para os segurados e dá um conforto melhor. E uma segurança, inclusive, para vocês controlarem o déficit, né? Não, mas com certeza. Isso cada vez, todo controle que se possa colocar no sistema de previdência, ela é essencial, ela é fundamental, né? E eu tenho a grata satisfação de chegar e dizer assim, olha, os nossos investimentos o ano passado, ele superou uma meta atuarial em 5%. A nossa meta atuarial, para você ter uma ideia, ela é IPCA mais 5,5%. Então eu tinha que investir e conseguir isso. Só que eu consegui IPCA mais 10,5%. Eu consegui 5% a mais para os segurados. Graças a todos os controles, o que eu tenho lá de comitê de investimento e de compliance, olhando todas as aplicações, os resgates, o que é feito. Todo o contrato ele é feito e ele passa pelo compliance, que é uma comissão totalmente isenta de todos. Então, é uma questão realmente que dá uma segurança, uma transparência muito grande. Se você chegar no nosso site e abrir no nosso site, você vai ter todas as informações que você precisar. Vocês criaram recentemente uma cartilha também, né? Com as novas regras para o regime tributário para o regime previdenciário aqui do estado de Alagoas, né? Como que o beneficiário tem acesso a essa cartilha? Está na internet? Ele pode ir lá buscar? Tá, ele está lá no Está disponível nos órgãos também? Ele está no nosso site, tá? A gente colocou agora no nosso site, com todas essas questões, dúvidas, principais dúvidas que tem estão naquela cartilha. Ele pode ver como ele já pode se aposentar, ele pode ver como ele vai contribuir, o que veio com a reforma. Ele vai lá no nosso site, tem lá a cartilha, ele pode fazer o download, ele pode imprimir, ele pode olhar por ali mesmo, ele tem todo acesso. Então, alagoasprevidência.al.gov.br, é só chegar lá e buscar essa cartilha. Também a gente saiu na frente, que é o primeiro regime próprio que já tem a cartilha sobre a reforma estadual já ali, para que o servidor ele possa ter acesso e possa conhecer realmente o que tem, o que ele pode e o que não pode. Tá? E além disso, a gente está assim, a gente tem um programa de educação previdenciária que a gente vai a todos os órgãos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Esse ano a gente já está com o cronograma posto para fazer essa educação previdenciária, para disseminar, né, essa cultura previdenciária. Vocês vêm aqui ao TCE para fazer? Já tem a nossa... Já está marcado. Nosso cronograma lá, já está lá no TCE, na Assembleia, em todos os poderes. A gente também está indo, e é importantíssimo isso, que a gente possa esclarecer, tá? E que as pessoas não fiquem com dúvida, né? Porque eu sei que às vezes dói no bolso, né? Eu sou servidor público também e já desconto 14%. Então, às vezes eu não gosto, né? Eu não gosto. Lógico que ninguém gosta. Porém, a obrigação, ela demanda do governante, da autoridade, a fazer isso. Então, as pessoas também têm que entender, e é bom esclarecer isso, que isso é mandatório. Então, essas coisas mandatórias, elas vão acontecendo, vai acontecer, e a gente tem que se preparar. É o inevitável, né? O que a gente tem que fazer? Se adequar às novas regras, né? Aos novos tempos. Não tem muito jeito, porque você tem uma população envelhecendo,
né, envelhecendo bem, graças a Deus, né, com uma vida mais prolongada, e você tem menos pessoas nascendo também. Então, a balança, como você falou, ela não estava equilibrada. Não, e você tem no nosso país um problema estrutural que ele vai mudar. Ele vai mudar. E não só a questão da população, mas também a questão estrutural mesmo de tecnologia, sabe? O que a gente consegue ver aí é que você não vai ter mais aquele emprego, aquele trabalho, aquele concurso que a gente esperava da maneira que a gente quer. Por quê? Porque as tecnologias estão aí, as coisas estão mudando. E um São sistema os novos hoje, tempos, né? Não tem muito então pra o onde fugir. sistema vai levar com que a gente comece a repensar o nosso modelo previdenciário. Eu não vejo mudando, eu não vejo como não mudar. Daqui a mais 5 anos, 6 anos, vai ter outra reforma. Não Haverá, vejo como. porque isso é uma tendência, inclusive, mundial. Sim, sim. Né, Roberto? Essa reforma não é só o Brasil que está Não. fazendo. Você acompanha vários países da Europa fazendo E isso, os países Estados desenvolvidos, Unidos. né? Países lá em cima, que hoje eles já têm uma população estão bem sentindo mais o peso velha e estão da enfrentando. Previdência. Estão enfrentando. E você vê mesmo na França, mesmo em outros países aí, é uma guerra. E essa guerra, ela vem. Porém, a gente tem que se preparar, porque também, se a gente não preparar, a gente vai ficar sem dinheiro para pagar, vai ficar sem dinheiro para investir. Não? E como é que a gente vai? A gente tem que avançar. Não sobrevive, né? Não Não consegue se sobrevive. suportar por mais tempo. Você aguentaria aí avançar. uns 5 anos no máximo, mas aí a Previdência ia quebrar, porque já estava com rombo. Sim. Então não tinha mais como sobreviver. Daniel, em 4, 5 anos, a minha despesa, se 1,5 bi que eu falo por ano, é triplicar. Eu não tenho essa receita que triplique receita de arrecadação. Exato, Pelo não. contrário, a receita cada vez parece que ela vai diminuindo. É uma conta que não fecha. E a economia, você sabe, né? O que você espera da economia do nosso país? É realmente que ela triplique, que ela não vai acontecer. Não vai. Mas a Previdência, ela não tem como, porque as pessoas vão se aposentando. E eu não tenho rotatividade, eu não tenho esse ingresso de pessoas. Eu vou te dar um exemplo agora, por exemplo, dos militares. Né? Onde se reduz uma alíquota de 11%, onde hoje eles estão contribuindo para 9,5%. Isso quer dizer, os militares, onde tem promoções, onde há um desequilíbrio natural, e não que eles não mereçam, lógico. Mas não a gente não está questionando o merecimento. Isso, porém, a gente quer uma sociedade igualitária. Onde todas as carreiras tenham os mesmos deveres e direitos. Exatamente. Então vai chegar um momento em que essa separação que houve agora e com essa questão de alíquota, isso a população ela tem que entender que será que é isso mesmo que ela quer? Que eu gaste mais com previdência do que eu faça escola, que eu dê mais para a segurança, que eu dê mais para a saúde. Então a população ela tem que entender isso. A população escolheu isso nas urnas. Ela escolheu isso. Então estamos todos pagando pelos nossos erros, porque, né? Exatamente. Então, assim, a gente já imaginava que os militares fossem ser beneficiados com esse novo presidente, o que de fato foi. E para beneficiar um, ele está onerando outros. Foi. Não tem muito por onde sair disso, né? Só que, infelizmente, ele está aí, a gente tem que aturar. Eu trabalho, né, com Previdência há muitos anos e te garanto a você que o maior desequilíbrio são os militares. Não que não mereça, porém a discussão não é essa. Lógico. Porém, como a gente equilibrar isso, ou diminuir esse déficit deles, esse desequilíbrio deles, da maneira que ela foi imposta. Porém, fica difícil. Porém, a sociedade ela tem que entender que ela, por outro lado, ela vai acabar perdendo de uma forma ou de outra, ela vai acabar perdendo. Claro. Isso aí não tenho dúvida disso, porque ela mexe também com toda a sociedade. Porque se eu pego um déficit, tiro de um orçamento da saúde, da educação, eu deixo de investir em estrada, deixo de investir na saúde, na educação, para poder... Se você não investe em estradas, você também deixa de atrair empresas que precisam utilizar as estradas para transportar seus produtos.
E com isso, assim, é uma bola de neve. Eu ontem estava conversando com umas pessoas daqui há muitos anos, e elas lembraram para mim, eu conversando sobre essa questão de projeção, e elas lembraram que passaram por um bocado aqui, parece que ficaram 9 meses sem receber pagamento, isso verdade. foi um caos total. O gestor hoje ele tem que se preocupar exatamente isso, porque não é admissível mais você não conseguir pagar A folha. Então você tem que ter responsabilidade. Claro. E aí eu chamo responsabilidade não só fiscal, de responsabilidade social, de gestores da Previdência, previdenciária. Isso tem que estar incutido em toda a cultura do nosso país. Não se admite mais você, sabe, eu vi coisas, por exemplo, desequilibrando, até há pouco tempo, as pessoas levavam para a aposentadoria sem contribuir. Não há contribuição. Então, como é que você vai sustentar? Hoje é o que nós estamos. Então, a gente tem esse déficit. Consertar todos esses erros do passado, as fraudes. Isso. Então, você soma isso tudo. O que eu falei, questão demográfica, questão estrutural do nosso país, desenvolvimento, cada vez que vai aumentando, menos emprego, aí fraude, que a permissividade foi muito grande esses anos todos, as pessoas... Foi uma falta de tudo, né, Roberto? Foi uma falta de gestão, falta de responsabilidade, falta de controle. Tudo. Né? Permitiu-se muito, durante muito tempo, e a conta veio um dia. E é muito difícil você mudar essa cultura. A cultura do paternalismo, do assistencialismo, de que tudo você tem que dar. Essas coisas, ela vai mudar. Porque já está mudando. Já tem que mudar, porque se não mudar, a gente vai estar quebrado. Está quebrado. E a gente está vendo exemplos disso. A gente vê o Rio de Janeiro, vê Minas Gerais, Rio Grande do Sul, sabe? Distrito Federal, ele não está por uma questão só, mas daqui a um ano, 2 anos, ele já que vai entrar no hall. Vai entrar no hall muito, muito rápido, sabe? Eu estive lá, eu trabalhei muitos anos ali, e sei que é por uma questão mesmo que eles pegaram um dinheiro e estão sustentando agora. Porém, esse dinheiro vai acabar. E na hora que acabar esse dinheiro, ele volta a estaca zero e aí não tem investimento, não tem nada, porque vai ter que cobrir aquilo. Então, essas condições você tem que ter responsabilidade, tem que mostrar, ser transparente, essas coisas de controle interno, mostrando para a população, olha, é assim que tem que ser. E não é chegar e ter irresponsabilidade. E não é passar informação falsa, dizer o que as pessoas querem ouvir. Não é isso. A gente tem que ser sincero, responsável, explicar o que está acontecendo, mostrar realmente o panorama, o cenário atual, que não é dos melhores, mas a gente precisa entender que a gente vai passar por um aperto aí durante um bom tempo para poder cobrir justamente todas essas permissividades que foram feitas no passado. Né? E quem paga a conta somos nós, não tem muita gente. E eu acho que, por exemplo, a Alagoas, ele está indo no caminho certo. Porque esse período de transição que a gente está conseguindo fazer e transpassar, porque a gente vai passar. Tá? A gente tem que passar esse período de transição, de período realmente de tribulação, em que os servidores estão sendo mais apertados, junto com o Estado também, porque não pensa que o Estado também tem que contribuir, tem que dar a parte dele, todos têm que dar, essa solidariedade ela tem que existir. E lá na frente a gente tem que passar. Então a gente vê que passando isso, a gente vai ver as melhoras lá na frente. Agora, se a gente não pensar, a gente vai estar pior. Então é igual você tem o seu filho. Você pensa o melhor para o seu filho. Então você vai... hoje eu até brinco e digo assim, olha, quanto mais cedo você poupar, e não depender de INSS, de tal, é muito melhor. Então já vai colocando essa previdência complementar aí, né? Tem a previdência que já está funcionando. No programa anterior, o Neto esteve aqui, do Alagoas
Previdência, a L-Prev, né? Previcom. Previcom. Previdência Complementar. Previdência Complementar. Ele esteve aqui explicando o que é Previdência Complementar, a importância disso para o seu futuro. Sim. Porque, como você está dizendo, é uma visão de futuro. De visão de futuro. Então, eu não vejo, as pessoas às vezes me perguntam, o que você acha lá na frente? O que vai acontecer? Eu não vejo outra mudança a não ser um sistema realmente onde você vai ir para a capitalização. Porque ou você vai capitalizar, infelizmente eu tenho que dizer isso, ou você vai ser justo com você mesmo, o que você contribuiu é o que você vai receber, ou você vai ficar dependendo de um Estado cada vez mais reduzindo mais. Ou vai haver uma redução, né, do seu benefício, ou você vai viver com o que você contribuir. Eu acho que é assim que os Estados Unidos, que os outros países vivem, a maioria, e eu acho que lá na frente, daqui uns 10, 15 anos, é o sistema. Teve uma pessoa, porque o sistema de capitalização, aí eu falei para ela assim, olha, você sabia que você hoje já está no sistema de capitalização? Aí ela olhou, como? Eu sou servidor público. Eu falei, não, você está no sistema de capitalização porque você ingressou no Estado depois de 2007. Então, esse seu dinheiro já está sendo capitalizado. Então, quando eu falei aqui que eu superei os investimentos na meta atuarial, foi exatamente o dinheiro deles, que está ali sendo capitalizado, porque quando eu passar nesse sistema de capitalização, desse sistema de transição, esse dinheiro que está sendo capitalizado ali, que está sendo junto, vai pagar a aposentadoria dele. Então, daqui a 10, 15 anos, o Estado de Alagoas ele vai estar tranquilo, porque a minha duração desse plano de um sistema para outro vai durar exatamente isso, de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. Porém, a gente precisa passar por isso. Na hora que a gente passar por isso, aí a gente vai para um outro sistema. Respira mais tranquilo. Respira e Alagoas começa a ter uma outra cara de desenvolvimento, de investimento, porque ele deixa de pegar aquele dinheiro que ele tira da educação, porque a própria Alagoa, no fundo previdenciário, ele já começa a pagar os seus próprios servidores sem precisar mais. Os sistemas começam a ser sustentáveis. Isso. Você não precisa mais ficar pedindo dinheiro emprestado para poder cobrir o seu déficit, que é mensal. Mas a mudança ela tem que ser feita. Claro. O problema é que as pessoas elas não gostam quando a gente fala em mudança, não? Ela quer que fique como está. Porém, a mudança ela vai vir de qualquer jeito. Ela vem ou vem? Vem. Ela não vem. Tem jeito. Não tem. Ela vem porque os governantes eles vão ser obrigados. Eu sou técnico. Eu estou na Previdência desde 1997. Então eu acompanho isso, sabe, em vários estados, municípios, eu sei como é que é. Então vai chegar uma hora em que os governantes vão chegar e dizer, não, eu não posso fazer isso, e não vai fazer, porque se ele fizer, ele vai contra toda... e ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Não tem muito jeito. Tá? Eu lembro lá no Rio, aí eu não quero nem citar o nome, mas houve uma responsabilidade muito grande em que, para eleger uma pessoa, o governante chegou e deu aumento até de 400%. Saiu dando aumento. E isso, realmente, hoje você vê, você acaba pagando. Você sente o reflexo? O reflexo, ele vem. Então, se não tiver responsabilidade, tiver uma gestão, uma boa gestão, você quebra. E a realidade mundial é essa mesmo, não tem por onde você fugir. Vai ter que mudar, sabe? Ser mais profissional, ser mais técnico, sabe? Para poder sustentar e aguentar, porque senão não vai. Não vai. Roberto, esse assunto ele rende para gente diversos programas, porque as dúvidas são muitas, né? As pessoas pensam de um jeito e a realidade é outra, né? É preciso haver essa conscientização para mudar o mindset das pessoas. As pessoas precisam entender que tem que mudar, que tem que ser diferente. Então é um programa que renderia, a gente ia ficar aqui o dia inteiro conversando. Então, Roberto, eu queria agradecer demais a sua presença aqui ao Alagoas em Pauta. Com certeza esclareceu muitos pontos para a gente e
a população realmente carece de boa informação, informação de qualidade, realmente passar, elas precisam ouvir o que é o certo, o que de fato está acontecendo, né, para poderem entender e cessar com as dúvidas e não fazer mais confusão. Dúvidas que são naturais e esperadas. Sim, lógico, com certeza. Né? Uma confusão como essa com a reforma, as pessoas realmente ela acaba não entendendo por que eu que estou pagando por isso. Claro. Elas têm que entender o contexto para poder aceitar, né, doendo menos, mas não vai deixar de doer porque, né, é uma alíquota bem alta. Mas, infelizmente, é o futuro da gente que está em jogo, né? Sim, graças a Deus o governador, ele paga em dia, tá? Ele não tem tido problema nenhum com relação a pagamento, graças ao ajuste fiscal, graças à Previdência, graças a todo o trabalho que ele tem feito junto com sua equipe, e a gente pretende continuar e deixar isso aqui para que os alagoanos possam ter mais investimentos e mais desenvolver e ter mais segurança, né? Com certeza. Mais segurança, que é o importante para todos, e ter uma qualidade de vida. Os alagoanos, eles precisam cada vez mais dessa questão aí, e isso só vem com responsabilidade. Lógico, acho que a responsabilidade é a palavra. Exatamente. Não é? Roberto, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Venha sempre que você quiser. Sim. As portas da casa estão abertas para você. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana vai ser o 3º programa da série sobre Previdência. Não perca, vai ser muito legal. Obrigada e até a próxima semana. Na próxima semana você poderá acompanhar o 3º e último programa da série sobre Previdência, com mais novidades ainda para você sobre este assunto. Gostou do programa? Quer assistir de novo? Então corre lá no canal da TV Cidadã Alagoas no YouTube. Curta, compartilhe e ative as notificações. Só assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de relevante em Alagoas. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.